gente, estamos juntos. Programa Pense e Repense está no ar. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. No programa de hoje, nós vamos falar a respeito de escapei da morte. Acaso, coincidência ou providência divina? Sabe, durante esse tempo que eu sou pastor, e já tem um bom tempo, eu completei oficialmente 31 anos como pregador do Evangelho. Completei agora tem poucos dias. Mas, na verdade, são 32, porque eu tive um ano antes, já como pastor, atuando como pastor, mesmo antes de estar credenciado para isso. Foi a oportunidade que Deus me deu. Mas, enfim, 31, 32 anos pregando o Evangelho, eu percebo uma certa confusão na mente de muitas pessoas em relação às lutas, aos problemas, aos desafios, aos dissabores da vida. Que é o seguinte, algumas pessoas imaginam assim, porque eu sou cristão evangélico, porque eu entreguei minha vida para Jesus, porque eu tenho fé em Deus, então eu não vou passar nenhum problema. E isso é completamente antibíblico. Jesus nunca disse isso. Pelo contrário, ele chegou a nos prevenir dizendo assim, olha, no mundo tereis aflições. Então, não combina esse tipo de evangelho que as pessoas estão tentando pregar nos dias de hoje. Um evangelho triunfalista, sabe? Que você o tempo todo vai apenas obter vitórias e vitórias e vitórias e nunca tem problema na sua vida e ninguém na sua casa adoece e você não passa por nenhum aperto financeiro e você não passa por nenhuma desilusão, por nenhuma decepção. Ué, então não precisa do céu. O céu já seria logo aqui, porque seria tudo perfeito demais. E na verdade não é assim, gente. Eu acho que isso fica muito, mas muito bem claro quando Jesus, contando uma parábola, ele disse assim, a respeito de um homem que edifica a sua casa sobre a areia. Então vem o vento forte, vem a chuva forte, vem a tempestade, bate contra aquela casa e ela cai, porque ela estava edificada na areia. Aí depois ele diz, então um outro homem construiu a sua casa sobre a rocha. Então veio o vento forte, a chuva forte, a tempestade, bateu contra aquela casa e ela permaneceu, porque ela estava firmada na rocha. Ou seja, aí a gente percebe a diferença, não de que uma casa passou por um problema e a outra não. Não. O que ele quis dizer é que as duas casas passaram pela mesma situação, só que uma caiu e a outra não. Você percebe a diferença? Ele não está com isso, então, querendo dizer que porque eu acredito em Deus, porque eu sirvo a Deus, eu não vou passar por problemas. Mas ele está deixando claro que se eu tenho fé em Deus, se eu busco a Deus na minha vida, quando eu passar pelos problemas, eu não vou cair. Olha só o que diz também a palavra, que se nós passarmos pelo fogo, não seremos queimados. E se passarmos sobre as águas, nós não submergiremos. Ou seja, ele não disse que eu não vou passar pelo fogo e nem disse que eu não vou passar pelas águas. Mas ele disse que eu vou sair ileso. Essa é a diferença. Então, se você tem fé em Deus, se você serve a Deus, você vai passar por lutas também, tanto quanto qualquer outra pessoa. A diferença é como você vai reagir diante dessas lutas. A diferença é de que você não vai cair por terra porque você está passando por um problema. É que você não vai chutar o pau da barraca e desistir de tudo na vida porque você está passando por um problema. Não. Você tem em quem se segurar. As mãos do Senhor estarão estendidas sobre a sua vida para lhe proteger, para lhe trazer livramento, para trazer força para você quando suas forças acabarem, para trazer ânimo ao seu coração quando você estiver desanimado, e você vai vencer. Mas não sem lutas, não sem problemas. Portanto, guarde isso no teu coração. Já é logo de início no programa que eu quero lhe deixar uma mensagem como essa. Tá certo? Pense sobre isso. Então, como eu disse, o tema de hoje, escapei da morte. Acaso, coincidência ou providência divina?
E eu vou falar a respeito desse tema hoje com a Adriana. A Adriana é empresária no ramo de material de construção. Com 21 anos, foi diagnosticada com câncer de mama. O tratamento foi prolongado. Os médicos achavam, inclusive, que ela nunca mais iria se engravidar. Mas ela foi curada. Pouco tempo depois de todo o tratamento, Adriana deu à luz a gêmeos. Algo que impressionou muito seus médicos. 11 anos após tudo isso, ela está com seus filhos, agora com 3 anos de idade, vivendo em plena saúde. E é com ela que eu converso a partir de agora. Adriana, é um prazer tê-la conosco no programa Pense e Repense, seja bem-vinda e desde já obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço eu poder compartilhar, né, um testemunho assim, a vitória que Deus deu na minha vida. Vitória mesmo, né? Mas eu gostaria de saber uma coisa, quando você descobriu que você estava com câncer, como foi que você descobriu? O que lhe despertou para que você imaginasse que você estava com câncer? Foi um exame de toque que eu fiz. Eu tinha só 21, eu tinha só 21 anos, mas na época já tinha aquelas propagandas que passavam na televisão, né, do autoexame e tal. Então eu vira e volta sempre fazia. E aí eu senti um carocinho e aí eu procurei o meu ginecologista, que na época também era meu mastologista. E aí ele fez o exame e falou que pra gente ter certeza precisaria fazer a punção, né? Sei. E eu fui sozinha no médico, né? Porque eu sempre fui assim, resolvi tudo da minha vida sozinha, não chamei pai, chamei mãe, também não desconfiava, né? Mas você não chegou a comentar com eles também? Não, eu só falei, tanto que eu estava no trabalho, eu saí do trabalho sem meu pai nem saber, porque a gente trabalha junto, então eu saí de lá sem nem ele saber, ele não estava lá na hora. Aí eu avisei a funcionária, eu estou saindo, que eu vou no médico. E aí, quando eu cheguei lá, o médico falou que ia fazer a punção, ia mandar para o laboratório me dar o diagnóstico, né? Então eu fiz a punção, voltei para casa, eu não tenho certeza, mas eu acredito que eu não comentei com ninguém. Tenho quase certeza que eu não comentei com ninguém, porque minha mãe é muito nervosa, é muito preocupada, né? Aí eu não quis falar nada. E também eu não achava que seria um câncer, né? Eu achava que de repente era só um nódulozinho, nunca imaginei. Aí quando foi pela tarde, o médico me ligou, pedindo para eu ir lá ao consultório, que ele já estava com um resultado, né? Eu não lembro, não tenho certeza, se foi à tarde ou se foi no outro dia, não tenho certeza mais não. E aí quando chegou lá ele me deu, eu fui sozinha de novo. Aí chegou lá ele me deu o resultado assim, a lata assim, disse, já foi dizendo logo, olha Adriana, você está com um tumor que é maligno, que é um câncer, vai precisar fazer um tratamento. Isso ele na hora falando, eu assim, estado de choque, né, sem acreditar. E nessa hora ele já tinha identificado que tipo que era ou você ainda precisou de um outro exame? Não, porque assim, ele só disse que era maligno, de acordo com a punção, e que eu precisaria fazer rapidamente a cirurgia, e quanto mais cedo faz, mais rápido tem um resultado, então que eu precisaria fazer correndo a cirurgia, e que eu conversasse com os meus pais para poder saber quando é que já poderia marcar e tal. Isso com 21 anos de idade. Com 21 anos de idade, eu sozinha assim. E na hora, pastor, eu lembro como hoje, foi um momento assim em que desceu uma lágrima minha. Na hora que eu falei assim, porque foi um susto, assim, eu não imaginava, né, claro, assim, ele falando. Aí eu, tá certo, então mais tarde eu volto, vou conversar com os meus pais, né, mais tarde eu volto aqui pra gente conversar. E fui pra casa e liguei pra meu pai, liguei pra minha mãe, eles são separados, né? Aí liguei, a gente conversou e voltamos lá no final da tarde. Aí quando chegou lá, o médico já foi explicando logo para meus pais como é que funcionava a cirurgia, que eu ia tirar a mama por inteira, que ia ter que precisar de uma cirurgia plástica, que a gente podia fazer tudo na hora. E era grande esse tumor, Adriana? Ele tinha em torno de uns 3 centímetros. Para ele disse assim que, primeiro, pela minha idade, era um caso raro. Eles não tinham na época, e até hoje em dia ele diz que é muito raro ter casos nessa idade. E ninguém consegue saber por quê, né? Como é que acontece, porque ele
Segundo ele, é uma coisa que vai sendo desenvolvida de acordo com os anos, né? Sim. Então, chega no estágio aqui, quando é que a gente sente que faz a cirurgia para poder descobrir. Então, Você já tinha algum caso na família? não tinha. Certo. Aí voltamos para casa, né? Não, de lá ele já me encaminhou para o cirurgião plástico, que já era da equipe dele, tudo na mesma hora, assim. Então, Entendo. todo mundo meio que em estado de choque, sem acreditar no que estava acontecendo, mas Não deu correndo. tempo nem para assimilar, né? Já tinha que ir resolvendo as coisas. Aí ele falou, então, que tinha que ser rápido, então já foi assim, meus pais ficou lá na sala conversando com ele, eu já entrei na sala do cirurgião plástico para ele me explicar como é que ia ser feita a cirurgia, que ia retirar minha mama por inteira, que se eu quisesse eu podia já mexer na outra mama para deixar igual. E já foi aquela coisa assim, eu sem acreditar, né? Deus. É assim, mas assim, se tem que fazer, vamos fazer. Uhum. Aí voltamos para casa, chegou em casa, meu pai conversou com umas tias minhas meu pai é da Bahia. Aí umas tias minhas, elas tinham um médico na família delas, que elas confiavam bastante, e algumas primas minhas eram enfermeiras, então elas quiseram que eu fosse para lá, né? Para poder fazer a cirurgia lá com esse médico, porque aí uma das minhas primas poderia entrar na sala, acompanhar a cirurgia e tal. Então aí, no outro dia, eu viajei para Salvador, correndo, assim, minha tia deu um jeito de me encaixar com esse médico lá, que era amigo dela, explicou minha situação. Aí já... saindo da sala do médico, já foi o dia inteiro de bateria de exames, até 10 horas da noite fazendo exame lá no hospital. E no outro dia de manhã, 5 horas da manhã, já para acordar para fazer a cirurgia. Então foi assim. Então o prazo todo entre você descobrir e acontecer a cirurgia não deu, acho que, nem uma semana. Não deu. Foi tudo assim. Foi tudo muito rápido. Tanto que eu fiquei por lá para Salvador já esperando o resultado. Então foi tudo correndo. Daí foi o tempo só dele conseguir os outros exames que se faz naturalmente por conta da cirurgia, né? Aí eu levei os resultados para ele e aí a gente já foi entrando, já fazendo a cirurgia. A cirurgia durou em torno de umas 8, 10 horas mais ou menos. Nossa. E uma coisa assim... Já com a reconstrução. Mas só que lá, ele ainda falou assim, que não precisaria retirar a mama toda. Porque o que ele ia fazer? Ele ia fazer só a retirada do nódulo, do quadrante, que chama, né? Ia fazer só a retirada do quadrante. E dali mesmo o cirurgião plástico já entrava para fazer a reconstrução, mas que eu não colocaria prótese nenhuma porque eu era muito nova. E aí ele não queria fazer assim, tanta invasão assim numa pessoa tão nova, como ele falou, né? Você ainda vai querer ter filhos e tal. Se você quiser colocar uma prótese, deixe para o futuro, porque não precisa você mexer no outro seio agora. É uma cirurgia complicada, um tratamento que você vai fazer para ter que mexer na outra mama também, que está sadia, né? Não tinha necessidade de ser feito. Então, aí a gente fez a cirurgia, fiquei lá para Salvador mesmo, na casa das minhas tias, minha mãe também foi para lá, e aí meu pai voltou para poder ficar tomando conta, porque tem uma loja aqui, então meu pai ficou na frente da loja enquanto eu estava lá, e aí foi tudo assim, correndo, aí de lá fiquei esperando o resultado porque eles fazem a biópsia também do nódulo, né, para saber e da região ao redor, para saber se tinha se espalhado, e graças a Deus não se espalhou, mas eu fiz também a retirada dos gânglios da axila. Então, até hoje eu não posso me machucar com esse braço. Tem algumas restrições, não pode tomar uma injeção nesse braço, né? Tomar cuidado na hora de fazer as unhas, né? Então tem um monte então, foi muita coisa, pastor, para uma menina assim de 21 anos, mas eu juro, assim, por tudo que é mais sagrado, eu não sei de onde que me vinha uma paz, que assim, Deus, parece que estava assim, sabe? Parece, eu tenho certeza disso. Ele estava assim, eu não era evangélica naquela época. Minha mãe era. Então... Mas você já vinha na igreja. Mas eu já vinha. Me lembro. Mas eu ainda não tinha, né? Tomado uma decisão. Tinha tomado a decisão. Mas minha mãe, tadinha assim, estava tão nervosa. E eu é que acalmava ela. Fazia, minha mãe, não se preocupa não, vai dar tudo certo. Você nem sabe, ou talvez saiba, quantas vezes eu orei pela sua fotografia. Porque a sua mãe trazia a sua fotografia, lhe representando, pedindo que a gente orasse por você. Ai, mas assim, eu agradeço demais tanto ao Senhor como a essa igreja que acolheu ela de uma forma tão grande assim, que se não fosse vocês, assim, eu não sei o que teria acontecido com minha mãe. Minha preocupação maior era minha mãe do que comigo. Que coisa, que interessante. E eu que acalmava ela preocupada lá, porque querendo ou não, foi anestesia geral, né? Nunca tinha feito uma cirurgia, uma menina nova. E todo o histórico que o médico falava, vai ter que fazer. Ele já, assim, quando a gente já faz a cirurgia, ele já fala logo, vai ter que fazer a químio, vai ter que fazer a rádio, né? Você passou por todo esse processo depois da cirurgia. Você fez químio, depois fez rádio.
Certo. Mas por todo o tempo da cirurgia era sempre assim, era uma paz, uma tranquilidade que em nenhum momento eu pensei, eu vou morrer, não vai dar certo, em nenhum momento. E ninguém entendia como era que eu reagia dessa forma. Quando eu saí de lá da cirurgia, aí esperei, né, tirar os pontos e tal para voltar para Aracaju. Aí ele porque ele perguntou se eu queria, o médico perguntou se eu queria fazer o tratamento por lá ou por aqui. Aí eu falei, queria aqui, né, porque para mim ficaria mais fácil, né, minha família toda. E aí ele me encaminhou aqui para eu fazer o tratamento. E aí fiz a químio assim, o médico me explicou que o meu tipo de câncer era um câncer invasivo, que também não entendia como isso aconteceu numa pessoa tão nova. Ele disse e discutia meus casos, assim, que ele viajava. Ele era também novo na época, né? Assim, então, e ele viajava bastante para fazer em congresso e tal. Ele discutia muitos meus casos fora do país. E disse que os médicos de lá ficavam impressionados. Com a sua idade e o tipo de câncer. Isso, ficavam impressionados. E mais impressionado ainda porque durante o tratamento, assim, porque eu fiz 1 ano e meio praticamente de quimio. Geralmente as pessoas fazem 4 meses, eu fiz 1 ano e meio. E assim... Mensalmente? 28 dias, né, ou não? Teve tempos que, assim, no início eu fazia, acho que era 1 por mês. Aí, o único momento em que eu senti alguma coisa foi quando a gente toma a medicação vermelhinha e que eu tive enjoo só. Sim. Mas durante 1 ano e meio de tratamento, eu não senti nada. Mas o cabelinho caiu na época, caiu, né? Quando o cabelo começou a cair, eu já fui logo no salão, já raspei, porque eu não quis esperar, né? Cair completamente, já raspei, já fui... Quando eu já fui fazer a cirurgia lá, quando já tinha tirado os pontos, eu já fui lá, meu cabelo não tinha caído ainda, e aí eu fui no lugar lá que vendia cabelo, mandei fazer uma peruca parecida com o meu cabelo. Então, as pessoas que me viam e que me conheciam, não sabia que eu estava fazendo um tratamento e passando por... E você não deixava isso transparecer em tristeza? Não. Porque eu me lembro perfeitamente da época, né, apesar de já ter bastante tempo, mas eu me lembro de você na igreja, no momento da unção, da fila da unção, você passando por ali, e quem olhava em você não imaginava que você estava enfrentando um momento como esse, porque pela graça de Deus mesmo você segurou a onda, né? Segurei e como eu digo, era uma paz, uma tranquilidade que eu tinha, uma força dentro de mim, assim, que eu não... Em mim eu não estava com câncer. Eu falei assim, não, eu tô doente, tô fazendo tratamento e é tipo assim, como uma gripe. Vou tomar os remédios e vou ficar boa. Em nenhum momento eu pensei, não vai dar certo, isso não vai funcionar, em nenhum momento. E falava a mesma coisa, eu não entendo como você reage dessa forma, porque eu via pessoas muito mais maduras do que eu e assim, se deixavam, né, levar, se abater pela doença, né? E eu, não, até meu médico brincava comigo, fazia bem assim, Adriana, você tomou qual remédio agora? Eu falava o nome que eu nem lembro mais qual foi lá. Eu digo, pergunta ao enfermeiro fulano que eu nem lembro mais o nome. Brincava com ele, ele fazia, eu vou lá olhar a validade, porque eu acho que está fora da validade. Porque não é possível, você não tem nenhuma ração. Porque você não parece que está fazendo uma quimioterapia. Eu digo, pois é. Mas era assim, eu não deixei de estudar, eu continuei fazendo minha faculdade. Eu lembro que na época da radioterapia, a radioterapia lá no Hospital João Alves que se faz, né? Era lá ou no cirurgia, na época. Eu nem sei hoje em dia mais como é que tá. Então, na época do João Alves, eu ia sozinha, que eu sempre gostei de ir sozinha, não gostava que ninguém ficasse me acompanhando, porque, querendo ou não, como eu era nova, as pessoas olhavam para mim, minha família, né, fazia o tadinha, né? Então, eu não achava... A minha mãe veio me falar assim, que achava que eu estava guardando as coisas dentro de mim, que eu tinha que colocar para fora. Como se você estivesse sublimando a situação. Mas eu dizia, não é, minha mãe, eu não estou sentindo nada, não tem por que você ficar com essa cara. Me deixa ficar bem, né? Exatamente, me deixa ficar bem, eu não tenho nada. Sabe assim, então eu ia fazer a radioterapia, de lá da radioterapia eu ia para a faculdade, sabe assim, direto de lá sozinha, dirigindo sozinha e voltava para casa. Poxa vida, cuidado de Deus mesmo na sua vida. Cuidado de Deus na minha vida. Agora, durante esse período, nessas conversas com o médico, aí deve ter tido um momento que ele falou para você das consequências, inclusive de que você possivelmente não poderia ser mãe. Sim, logo no início, antes de começar a quimioterapia, ele já falou logo, como eu era muito nova, corria esse risco, né? Então, aí ele passou um tipo de tratamento em que eu recebia umas injeções, se eu não me engano, era trimestral, para poder inibir meu ovário, assim, como ele falava assim, você vai ficar como se você tivesse os órgãos de criança, né? Porque dessa forma eu vou tentar preservar para ver que se quando acabar o seu tratamento, você vai poder engravidar ou vai poder fazer um tratamento, né?
Mas não vou dizer que vai ser fácil, mas pode ser que aconteça de que você, quando terminar, vai precisar de um tratamento por conta da quantidade de medicação que você vai receber. Né? Então, eu já fiquei ciente disso durante todo esse tempo, porque eu fiz 1 ano e meio de químio, depois eu fiz a rádio, depois eu tomei 5 anos do tamoxifeno, que é o comprimido que se toma, né? Isso. Aí, quando acabou a época do comprimido, a gente faz todos os exames, né? Como sempre fazia em certo tempo eu fazia a bateria de exames para ver, né, se realmente estava bem. E graças a Deus, nunca deu nada, né? Sempre Graças a Deus. Deus me curou, Amém. né? Assim. É. Então, assim, quando eu terminei os 5 anos do comprimido, eu lembro como hoje, quando eu voltei lá na sala dele, aí ele já disse, pronto, Adriana, terminou, né, os 5 anos, foi no janeiro, né? Até foi no janeiro. Aí ele disse, terminou o comprimido, então agora você também estava aqui com 26 anos, ele disse, acredita que você não vai querer também engravidar agora, mas na época que você quiser engravidar, então você conversa com sua ginecologista, qualquer coisa, fala com ela, conversar comigo, para a gente ver o procedimento certo, né? Para você poder conseguir engravidar tranquilamente. Talvez precise de um tratamento, daqui para lá você vê quando você quiser, né? Fazer esse tratamento. Não foi 26 anos, não. Porque foi mais tempo, porque eu tive que passar. Foi 1 ano e meio depois da químio, depois mais 5 anos, então já estava com 28 já. Isso. Aí, quando eu terminei, aí tá certo. Aí eu fui, mas eu não pensava em engravidar na época. Foi muita coisa no processo, né, todo que eu fiquei. Muitas outras coisas para pensar, né? Então, eu me formei nessa época na faculdade, meu cabelo começou a crescer, coloquei mega hair. O pessoal da faculdade, a maioria das pessoas não sabia que eu estava fazendo tratamento nenhum. As únicas pessoas que me conheceram, alguns amigos meus, que fui eu que falei. Eles achavam que eu tinha mudado o corte do cabelo, alguma coisa assim. Aí eu falava, não, estou fazendo tratamento, tal, estou usando uma peruca. Aí eles, deixa de mentira. Mesmo que eles não acreditavam, como eu não deixava transparecer, eles não acreditavam que eu estava passando por nada, né? Aí quando eu levantei a peruca, assim, que eu mostrei para eles, eles ficaram sem acreditar, assim, né, na época. Então aí terminei, meu cabelo começou a crescer, eu usei mega hair, aí eu lembro que eu me formei, já estava usando mega hair na época, e muita gente sem saber ainda. Então, aí pronto, quando foi aí voltei para a minha ginecologista, fiz os meus exames. Quando foi com 2 meses depois, a menstruação atrasou. Mas eu lembro, pastor, que toda época, assim, passava uma criancinha, um bebezinho na televisão, eu fazia, oh, meu Deus, não permita aqui, assim, né? Que eu não passe por esse momento, é tão lindo. E eu lembro que antes disso, assim, eu não lembro quantos dias, mas assim, eu vi uma criancinha passando na televisão e uma lágrima me escorreu assim do meu rosto. Eu pensei isso, oh Deus, não permita, né? Eu quero muito ser mãe, não precisa ser agora, mas no tempo de Deus, né? Que isso ocorra. Aí tá, 2 meses depois que eu terminei o tratamento, minha menstruação atrasou. Sei. Mas eu não acreditava. Por tantos médicos terem me falado tanto o meu oncologista como a minha ginecologista ter falado que eu teria que fazer o tratamento, eu não acreditava que estivesse. Eu fiquei preocupada, né? Conversei com meu marido. Aí ele falou, mas será? Não... A gente ficou sem saber, né? Peguei o exame da farmácia para fazer. Tremendo. Aí fiz, aí o resultado deu positivo. Aí eu digo, não, tá errado, não acreditei. Aí fui fazer o exame de sangue no outro dia. Fui fazer o exame de sangue. Quase não consegui dormir, só pensando, né? Fui fazer o exame de sangue. Aí positivo. Aí a moça mostrou lá, reagente. Eu digo, o que é isso? Reagente? Porque eu não acreditava, ela fazia, você tá grávida? Eu digo, não tô, assim, porque na minha cabeça não tava, de tantos médicos falar que não. Aí marquei, pedi pra minha ginecologista me encaixar assim pra ela poder ver. Aí quando ela olhou o resultado, eu disse, Adriana, pelo exame aqui você tá grávida. Aí eu falei, mas doutora, mas como? Ela disse, você fez algum tratamento? Aí eu disse, não, eu venho pra senhora. Ela disse, então, milagre, né? Milagre de Deus, assim. Ela até hoje, quando me conta, ela faz, você sabe que suas filhas são milagres de Deus. Olha que bênção. Então, assim, mas mesmo a médica me falando que eu estava grávida, eu não acreditei. Eu digo, doutora, me dê uma guia para fazer um ultrassom. Aí fui, isso tudo correndo, assim, minhas coisas tudo assim em cima da hora. Eu sou muito ansiosa, eu sei que Deus tem que tirar isso de mim, mas eu sou muito ansiosa, então eu quero resolver logo tudo de vez. Ainda mais um caso desse assim, né, que eu podia estar, então eu queria todas as confirmações possíveis. Aí já desci da sala dela lá, já consegui marcar alguém que me encaixasse a ultrassom. Aí o médico fez minha ultrassom, aí eu tava com minha mãe. Aí ele fez lá e eu sem entender, porque eu acho que aquela ultrassom, não consigo enxergar nada ali, né? Só eles conseguem entender alguma coisa. Aí ele olhou assim, aí olhou pra mim e fez assim. Aí eu falei... Paz e amor. E eu sem entender. Aí eu fiz, o que é isso, doutor? Ele disse, são 2. Eu, 2 o quê? O 2 o quê? Aí ele disse, são gêmeos. Eu
Na hora, uma alegria com choro meu da minha mãe, tudo ao mesmo tempo, assim. Aí ele falou, não, peraí, que eu ainda vou olhar o outro lado pra ver se tem mais algum, viu? Eu disse, doutor, você quer que eu caia daqui da maca? Pelo amor de Deus, eu não tô nem acreditando que tô grávida, de 2, hein? Sem acreditar, assim, puro milagre, assim. Aí voltei pra médica, levei o resultado e a gente começou todo o tratamento. E aí, quando a gente vai pra toda a minha gravidez, Adriana, você sabe que gêmeos já é um caso de risco, né? Assim, você tem que ter mais cuidado que as grávidas normais, né? Então, e no seu caso é um caso mais grave ainda, pela quantidade de medicações e tal, então você vai ter que ter cuidado, né, durante toda a sua gravidez, corre o risco de perder, né? Tá, então, todo aquele cuidado durante a gravidez, mas não tive nada. Graças a Deus. Continuei trabalhando, continuei fazendo... Adriana, isso tudo já tem quanto tempo? As crianças hoje estão com quantos 3 anos e quase 3 anos e meio. É a Giovana Giovana e Juliana. e Juliana. Giovana e Juliana. Poxa, eu fico maravilhado. Por isso que eu fiz questão de convidar para estar com a gente, porque eu acho que é uma experiência que precisa ser compartilhada. Outras pessoas precisam saber do cuidado que Deus teve com você, né? Foi um cuidado muito especial. Eu me lembro da sua mãe, o quanto ela orava, o quanto ela buscava. Ela vinha para frente do altar. Eu me lembro de reuniões de oração, onde ela ficava ajoelhada na frente do altar, colocava sua foto em cima do altar e ali ela ficava orando. E não perdia nunca uma oportunidade de entregar sua foto para que a gente pudesse colocar a mão e orar. Então eu entendo que foi realmente um cuidado de Deus sobre a sua vida. O que eu queria lhe pedir, Adriana, que recado você pode deixar para pessoas que estão enfrentando lutas, passando problemas, sendo pegas de surpresa com notícias desastrosas, né? Notícias que a gente não espera e que aconteceu com você. Que recado você deixa para essas pessoas? Por toda a minha experiência, não desista, confie sempre. Deus tem sempre um propósito para tudo que acontece na nossa vida. Para tudo, eu tenho certeza que se Ele permitiu que isso acontecesse, foi porque Ele tinha um propósito muito maior. Então, não desista, confie sempre. E a fé, assim, não tem nada maior do que a fé. Você tem que confiar, acreditar que vai dar tudo certo. E é sempre assim, tá com algum problema, não desista, lute. Vai dar tudo certo, creia que vai dar tudo certo. Para tudo, Deus tem um propósito. Como foi com você, Foi. né? Deus te abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por este momento, por essa oportunidade, por poder conversar aqui com a tua filha e poder perceber em cada detalhe que ela compartilhou os teus cuidados. As pessoas que o Senhor colocou no caminho dela, inclusive, para que fosse bênção na vida dela. Seus familiares lá da Bahia, o médico que cuidou, a mudança de planos até no tipo de cirurgia que iria acontecer. Eu entendo que em tudo isso, Senhor, estava estendida a sua mão, assim como continua estendida agora sobre a vida também das suas filhas, sobre a vida do seu esposo. Que o Senhor continue abençoando, derramando a tua graça e a tua unção, derramando o teu poder. E as pessoas que estão nos assistindo agora, meu Deus, e que estejam passando também por lutas, por dificuldades, por problemas que aos olhos humanos podem parecer impossíveis de serem solucionados, que a tua mão se estenda e este mal seja arrancado agora e o teu poder se manifeste ali, que o teu nome seja glorificado, honrado, assim como fazemos nesta hora, glorificamos o teu nome por todas as maravilhas que o Senhor fez e continuará fazendo. Amém e amém, Jesus. Um forte abraço a todos e até lá. Tchau.